Quando a minha dor se transformou na minha maior força. Me chamo Jacira Vieira, sou psicanalista, terapeuta energético e espiritual. Trabalho com energia de cura. Antes, eu me preocupava muito com a opinião dos outros sobre mim. E com isso eu me privava de muitas coisas dentro do meu coração, que ele pedia para ser feito. Mas eu relutava, porque eu ouvia aquela vozinha na minha cabeça dizendo: Jacira, não faz isso. O que os outros vão pensar? Vão achar disso? Não vão gostar, vão brigar. E até ficar sem falar com você, hein? Mostrando que você está errado nessa situação e nessa decisão que você vai tomar na sua vida. E com isso vinha aquela sensação de solidão, né? De me sentir desprotegida, abandonada na minha vida. E ainda me sentindo culpada só de pensar em fazer. Eu achava que isso para mim era egoísmo da minha parte. Aí o que eu fazia? Eu não fazia. Para que tudo esteja na normalidade, né? Para que eu esteja junto das pessoas e não passar por nenhuma situação desagradável. Aí eu ficava triste, calada, quieta, né? Não falava com ninguém das minhas vontades, dos meus sonhos e engolia tudo isso. Quando voltava a pensar em fazer, vinha uma mistura de alegria, mas com uma tristeza, uma sensação de culpa, com medo, ansiedade, insegurança, porque eu queria, mas não queria decepcionar ninguém, né? Machucar ou deixar alguém triste. Era uma guerra interna constante, até eu sentir o gosto extremamente amargo da depressão e da síndrome do pânico. Tudo ficou cinza, sem beleza, sem sentido, sem vontade de nada. Apesar de eu ter insistido em fazer coisas do dia a dia, que era muito sacrificante para mim na época, a minha vida tinha se tornado algo muito ruim, né? Chegou a afetar até o meu físico. Eu batia cartão no hospital com crise de pânico e pressão nas alturas. Uma dor no peito, desespero, aquela sensação que eu estava morrendo. Na verdade eu estava mesmo, porque eu não olhava para o meu coração, né? Eu não respeitava o meu sentido. E o que eu gostaria de fazer mesmo, né? Independente da opinião do outro. Eu fui literalmente para o fundo do poço, fui muito julgada e criticada por estar mal daquele jeito e afetou toda a minha vida, o meu trabalho, meus estudos. Foi um período muito difícil da minha vida, onde eu me encontrava muito sozinha e ainda eu estava recebendo o que eu temia, que eram as críticas, né, os julgamentos, e viravam as costas para mim. Eu tive bastante problema também espiritual, né, a minha mediunidade, onde eu não sabia lidar, estava me prejudicando. Foi daí que eu comecei a tomar as rédeas da minha vida, né? Busquei o conhecimento, o entendimento. Por que eu estava daquele jeito? Porque eu não tinha noção do que eu estava, por que eu estava com depressão. Eu não tinha essa noção que eu tenho hoje. Me via no espelho e não me enxergava, parecia que eu era outra pessoa. Não foi do dia para a noite que eu mudei, mas cada dia da maneira mais dolorosa eu comecei a olhar para mim, tentando lembrar como eu era antes daquela depressão que eu tive, né? O que eu gostava de fazer. A depressão e a síndrome do pânico me mostrou o quanto me abandonava. Não respeitava os meus sonhos, meus desejos verdadeiros, né? O que meu coração gritava em fazer. Foi assim que eu fui me levantando com muito esforço. Fui muito julgada, mas aí por começar a agir diferente, né? Por tomar as rédeas da minha vida e começar a escutar o que meu coração pedia. Eu estudei e estudo muito neurociência, física quântica, comportamento humano, a espiritualidade, energia e muitos outros. Hoje, realmente, eu me transformei a minha maior dor para a minha maior força. Eu trabalho e ajudo as pessoas que estão passando pela mesma situação como eu passei, né? E que hoje eu posso ajudá-las a transformar a vida, através da metodologia também da humanoterapeuta, curando as feridas, né? Orientando, auxiliando, estando junto do meu paciente, dando a mão para ele, né? O amparo que ele precisa. Hoje eu reconheço a dor do meu paciente, porque eu sei como sair dela, restabelecendo o seu amor próprio, autoconfiança, aprendendo de vez a não se importar de verdade com o que os outros vão pensar de você. E foi assim que eu comecei a transformar a minha maior dor na minha maior força.